Olá, gente, tudo bom? Olá, boa noite. Sou a Camila. Sou o Mailton. Então, a gente é da Integra no Grupo Psi. Estamos hoje realizando essa live para falar sobre um outro assunto. Na live anterior, a gente tinha falado sobre café. Hoje, a gente vai falar sobre os vieses que os brasileiros têm. De percepção. É isso. Como os brasileiros interpretam a nossa realidade. Então, acho que antes da gente começar, vamos esperar um pouquinho mais, ver se o pessoal entra, se alguém vai dar um oi pra gente, né? Tipo, se vão comentar alguma coisa. Mas, como a gente sempre inicia, acho que essas iniciativas, né, da gente comentar notícias de ciência bem divulgadas. Então, assim, a gente quer dar notoriedade a pesquisas, a divulgações de ciência que foram bem feitas, né, que foram bem executadas. Então, acho que vale salientar que é uma reportagem que foi publicada num jornal de grande circulação aqui em Porto Alegre, então estadual também. Ah, sim, estadual, ele é a 0 hora. Então, ele vai no site, então acho que todo mundo... Foi bem compartilhado no Facebook, essa notícia, né, porque os dados dela são bem, assim, preocupantes, né? E foi com uma pesquisadora, né, a Kate, Conhecida, Kate Viacava, que eles entrevistaram, então nos despertou mais ainda interesse para poder falar, né? Isso, deu muito orgulho de ver a Kate falando brilhantemente sobre os resultados que foram divulgados na pesquisa da Ipsos Mori a respeito da nossa compreensão da realidade, né? Então, no fim das contas, o que se observou é que os brasileiros têm um certo problema de distorção da realidade, em que, dentre os 38 países avaliados e quase 30 mil pessoas entrevistadas, o Brasil ficou em penúltimo lugar em índices de acurácia em relação à percepção da realidade, né? Tipo, então, exemplos do que eles mostraram é que, por exemplo, o brasileiro tende a achar que 50%, quase metade das adolescentes entre 15 e 19 anos tem gravidez na adolescência, ou que, por exemplo, 50 dentre 100 pessoas, cerca de 50 dentre 100 pessoas, tem diabetes também aqui no nosso país. Quando, na verdade, os índices estão abaixo de cerca de 10%. Bem diferente. Bem diferente. A gente ri, mas é tragicômico, né? Tipo, então, o que isso demonstra, assim? É um problema de percepção. Mas aí eu acho que a primeira pergunta que fica, assim, o que é percepção, Camila? O que é percepção? O que é percepção? A gente pode dividir nosso funcionamento, nosso processamento mental, nosso funcionamento cerebral, em pequenos processos. E a percepção seria um processo básico. A gente tem os nossos órgãos dos sentidos, que vão captar estímulos e vão gerar um processo chamado sensação. E a percepção vai ser a integração desses estímulos sensoriais com o nosso estado interno. Então, geralmente, se eu observo um determinado objeto, eu vou ter uma experiência sensorial visual deste objeto e eu vou internalizar ele no meu encéfalo, né, e vou conseguir processar essa informação. Então, vou ter uma percepção de aquilo ali é um copo, aquilo ali é um objeto, que aquilo tem um nome, tem uma função. Então, a percepção é isso, é conseguir captar estímulos e formar uma imagem mental do que eu estou vendo, ouvindo, ou o que eu estou compreendendo da realidade. Também baseado em toda a nossa vivência que a gente já teve antes, com relação a isso que a gente está percebendo, né? Isso. Então, e a gente integra tudo lá no cérebro. Integra. Integra. Então, no fim das contas, a percepção tem esse objetivo de formar uma imagem mental sobre aquilo que a gente quer trabalhar. E é preocupante saber que os brasileiros têm problemas em ter, nós brasileiros, vamos assumir assim, nós brasileiros,
temos problemas em perceber a realidade de forma acurada, né? Então, um dos principais motivos, né, que a Caitlin apontou na entrevista são os viés cognitivos, por exemplo, que a gente pode apresentar. Então, são tendências de maneira a lidar com informação, né? Seria essa a explicação do que é um viés, né? Tipo, uma tendência enviesada a lidar com a informação. E aí a gente tem dois modelos, quer dizer, tem um modelo, né, que propõe dois processamentos distintos de informação no nosso cérebro. É um modelo, ou seja, é uma interpretação do que a gente imagina que seja, como a gente faz, né, essas avaliações de informação, mas a gente tenta aproximar isso da realidade. Então, o primeiro tipo de processamento, que vai ser bem conhecido como sistema 1, ele é rápido, ele é emotivo e ele tenta fazer trabalhar de uma forma global, com o máximo de informações possíveis, o máximo de estímulos possíveis, de uma maneira rápida. E em oposição, a gente tem um segundo sistema, o sistema 2, que ele vai ser mais deliberado, ele vai ser mais devagar, ele vai... demandar mais cognição da pessoa. Demandar mais energia, mais pensamento, mais cautela, e para poder processar a informação, né? E, logicamente, muitas vezes, quando a gente está conversando, ou simplesmente quando eu faço uma pergunta rápida para uma pessoa, a gente tende a fazer uma resposta rápida. A gente quer se comunicar de maneira mais útil, né, por exemplo. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as chamadas heurísticas. A gente vai dar essas rotas mais rápidas que a gente tem para chegar até a resposta. Então, se alguém chega para ti e pergunta, e aí, Camila, o que tu acha da violência no Brasil hoje? Eu vou, com base naquilo que eu já vi hoje de manhã sobre isso, está em todos os jornais o tempo todo, na nossa cultura, é muito fácil achar informação. Eu vou analisar aquilo que eu já passei com relação às minhas vivências e vou dizer, é horrível, a sociedade é muito violenta e é o que eu ouço desde criança. Tu mora em Porto Alegre, sou do interior, então, meu Deus, tu vai ter que cuidar o tempo todo porque tu vai ser assaltado. Então, na verdade, a gente vai usar isso porque é basicamente a maneira mais fácil, enquanto, na verdade, a gente deveria tentar se informar um pouquinho mais sobre o que realmente está acontecendo e se a gente não está enviesado na hora de dar essa resposta. Então, um dos exemplos de heurístico que a gente pode ter é tentar buscar as respostas no nosso contexto. Então, realmente, e principalmente se eu sou uma pessoa que estou ligado nos jornais e que adoro a seção de óbitos e violência e coisas do tipo, eu sou uma pessoa muito mais propensa a dar respostas sobre aumento de violência do que uma outra pessoa que não está tão sensibilizada a isso, que não vive tanto isso no contexto dela, né? Uma outra forma também de fazer com que a gente tenha um viés cognitivo para perceber errado algumas dessas questões é a notoriedade que alguns assuntos têm. Então, alguns assuntos têm uma saliência maior, captam nossa atenção mais rápido e vão captar o sistema 1. Principalmente se é alguma coisa que eu gosto bastante ou que eu vivi, eu vou ter uma relação emotiva com essa situação e talvez eu vá levar a minha vivência para isso também. Então, talvez eu tenha parentes na família que engravidaram muito cedo, talvez eu tenha uma percepção de que hoje em dia as gurias engravidam muito cedo, quando talvez não seja verdade, não seja realidade. Dados sobre a pirâmide etária no nosso país talvez não correspondam com o que eu acho que é verdade, né? E, por fim, também, em relação ao nosso contexto, a questão de recência também. Se eu recentemente falei sobre o tema, ou se eu recentemente vi alguma coisa a respeito do tema, provavelmente vai ficar mais fácil que eu retome ele quando eu sou interrogado a esse respeito, né? Quando eu vou comentar alguma coisa. Então, se ao invés da entrevista em que tu tinha que dar uma opinião sobre como que tu achava que estavam os índices, tu tivesse que contar uma história ou falar sobre alguma coisa em público que fosse, sei lá, dependendo do que tu viveu na parte da manhã enquanto é tarde, talvez tu vai contar naquela tarde alguma coisa a respeito do que era a tua manhã, uma recência dos fatos. Então, tudo isso são
maneiras mais rápidas que a gente tem de elaborar uma resposta para alguma coisa. Isso é uma maneira heurística que a gente pode ter, né, em que o sistema 1 está bem relacionado. E a impressão que passa para a gente é que quanto mais se fala no Brasil sobre violência, mais se erra a respeito. Será que é isso que fica? A gente discute, sem utilizar os dados corretos, sem buscar fontes corretas, e daí a gente acaba errando cada vez mais e ficando paranoicos. Eu acho que nas cidades maiores, isso eu posso dizer, assim, por ter vivência numa cidade pequena e uma cidade maior, eu vejo que a gente aqui está mais exposto a situações violentas, né? Que não é só, por exemplo, nesse estudo ele pegou vários dados de homicídios, coisas muito demais, muito pesadas, e a violência, ela pode ser no dia a dia, como um assalto, uma coisa que não gerou um homicídio, mas que foi algo muito traumático para aquela pessoa. Então, são muitas violências, às vezes trânsito, xingamento, que o cara quase sai do carro para bater no outro. Então, são várias coisas pequenas que a gente vai juntando e vai acessando isso como violento, né? Então, a sensação é que é muito violento, né? E aí, óbvio que a gente tem a tendência a dar muito mais atenção para aquilo que nos chama, nos impacta, nos dá medo, do que, sei lá, algo legal que aconteceu, um monte de bicicleta que botaram aqui para o pessoal andar aqui, agora estava comentando. Essa semana. Essas coisas não são veiculadas, obviamente vai ser o trânsito que, sei lá, alguém bateu. Novamente, o conteúdo das informações que a gente passa também vão ser responsáveis por gerar um viés cognitivo, né? Uma vez que a gente tem estruturas cerebrais especificamente relacionadas para a avaliação de estímulos negativos. Então, a gente não tem estruturas que avaliam estímulos positivos, né? Então, basicamente, a gente tem uma ideia de que o que é negativo para qualquer indivíduo, certamente é negativo para a espécie inteira, mas o que é positivo, nós não sabemos. Então, mais uma vez, o sistema 1 vai lá e age rapidamente, ele se ativa rapidamente, faz com que tu pense de uma maneira muito rápida, ao invés de uma maneira deliberada, em relação ao assunto que tu está conversando, né? Está pensando ou tentando tomar uma decisão. E também a questão, assim, de pessoas que estão mais no meio acadêmico, às vezes, ou até pensam mais, têm maior escolaridade, isso também influencia muito de como você vai entender as coisas, né? E você vai buscar mais informações se você tem mais escolaridade, é mais letrado, discute mais com essas pessoas em relação aos assuntos. Uhum. É um dado apontado, né, nessa reportagem, em que o aumento da escolaridade favorece o uso de uma outra estratégia de processamento de informação, que seria utilizar o sistema 2, então ser um pouquinho mais cauteloso e ser um pouco mais deliberado, né, para ter informações. Mas eu acho que chega de notícia ruim, então é muito legal porque a matéria termina comentando que há solução para isso, e não é surpresa se a gente falar que a solução é educação. Então, se a gente for ensinado a não utilizar a heurística sempre, se a gente for ensinado qual o momento correto, qual o momento mais adequado de utilizar uma resposta rápida, e em contrapartida a gente também foi ensinado quando a gente tem que deliberar mais um pouquinho, a gente vai fazendo isso como um exercício, exercitar cada vez mais isso, conseguir cada vez mais deliberar melhor e conseguir falar sobre um tema tentando eliminar a sua perspectiva emocional sobre ele e conseguir discutir, conseguir ouvir, conseguir buscar dados de verdade e tentar saber se a sua percepção da realidade está correta. Exato. Só terminando, então, porque a gente combinou que é 15 minutos sempre, de vocês poderem também ter cuidado agora também com esse momento do país, né, de poder fazer as escolhas certas, sem esses vieses que é natural, que acontece, é uma coisa que é do ser humano, mas então vamos procurar se informar antes de votar, vamos se procurar se informar antes de brigar com o coleguinha por causa de direita e esquerda. Então, esse é um recado também que eu dou para esse momento do país. Mas é isso aí, gente. Já deu quase 15 minutos.
E só para finalizar, a Integra está preparando novidades sobre neurociência e educação, porque a gente precisa unir isso bastante, entendeu? A gente precisa entender os nossos modos de processamento de informação e tentar fortalecer isso desde criança. Exato. Então, daqui a um tempo a gente vai vir falar sobre isso, mas estamos pensando em lançar alguns cursos com relação à neurociência e educação, então fica ligado. Então tá, obrigado por terem assistido. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até uma próxima. É.